Laura Félix está querendo fazer uma pergunta ali. Você já falou sobre metabolismo de fosfolipídios? Não, Laura, eu vou falar agora, viu, desses lipídios. Eu, assim, planejei falar alguma coisa, né? Não tudo sobre lipídio, né? Então, o assunto aí é bastante extenso, né? Então, algumas coisas eu vou abordar, outras não, tá? Então, antes de entrar aí no metabolismo de lipídios, né? Nessa aula de revisão, eu vou falar um pouco aí sobre estrutura e função de lipídios. A gente viu que os lipídios são classificados nessas categorias, né? De ácidos graxos livres, ésteres do glicerol, que compreendem os acilgliceróis, né? Acilglicerídeos também, como eles são chamados, tá? Os fosfoacilgliceróis, tá? O fosfoacilglicerídeos, como eles são chamados também, tá? Esses acilgliceróis compreendem aí os triglicérides, né? Que são os triglicerídeos, né? Ou triacilgliceróis, muito falados aí na literatura médica. Né? A outra categoria que nós temos é a categoria dos lipídios que não formam ésteres com glicerol. Né? Para, no final, termos aí os lipoconjugados, né? Que compreendem os glicolipídios, né? E as lipoproteínas. A gente começou aí a falar para vocês, aí nessas estruturas e funções, dos ácidos graxos livres. Nós mostramos aí para vocês os ácidos graxos saturados, né? Então, inclusive, essa questão aí do ponto de fusão, que aumenta com o aumento do tamanho da cadeia, relacionado aí com forças atrativas hidrofóbicas, né? Entre as cadeias laterais, forças de Van der Waals entre as cadeias laterais. Depois falamos sobre os ácidos graxos insaturados, né? Então, a designação, né, dos ácidos graxos insaturados, os nomes triviais, né, desses ácidos graxos. Vimos aí a situação do ácido oleico, linoleico e alfa-linolênico. Tem o mesmo tamanho de cadeia. Então, numa série isohomóloga com o mesmo tamanho de cadeia, o aumento do número de duplas ligações diminui o ponto de fusão. Tá? Mais insaturações significa, então, que o ácido graxo vai tender a ser líquido à temperatura ambiente. Né? Então, isso é muito importante porque o teor relativo de ácido graxo saturado, insaturado, tá? E a natureza desses ácidos graxos insaturados nos fosfolipídios de membrana vai ser importante para determinar a fluidez de membrana. Né? Então, e se eu tenho aí um processo de lipoperoxidação que acomete aí os ácidos graxos poliinsaturados de uma membrana, né? Eu vou fazer a membrana ficar mais sólida, mais rígida, né? Exatamente pela destruição aí, biomecanismo de lipoperoxidação. Mecanismo esse que, assim, se destruir bastante, vai chegar a levar à lise aí da célula, né? A hemólise, né? Que é uma coisa importante, né? Semelhante ao que acontece na anemia hemolítica, né? Essa agressão oxidativa da membrana gera esse tipo de problema. Então, a Andressa está fazendo a pergunta, né? Eu respondi a pergunta lá do Gabriel, né? Eu acho que perdi, porque se eu poderia responder aí a questão. Sim, me desculpe, viu? Gabriel perguntou, por favor, estaria certo dizer que a gliconeogênese é mais importante, a glicogenólise é mais importante que a gliconeogênese para a regulação da glicemia? Ou é impreciso fazer esse tipo de hierarquização? Assim, é impreciso, viu, Gabriel? Né? As duas coisas são importantes aí, no momento aí de diminuição aí da glicemia. A glicogenólise ela é relevante, né? Enquanto houver o glicogênio, ela vai ocorrendo aí numa taxa mais extensiva, né? Mas na medida que o glicogênio vai declinando, aí a gliconeogênese ela tem que ser exacerbando, né? Então assim, todas elas têm o seu momento aí, né? Eu não gosto nunca muito de falar o que é mais importante, né? Mesmo no organismo, né? De falar o que é mais importante. O cérebro é mais importante do que o fígado. Olha, né? Arrebenta aí o fígado da pessoa para ver
o que acontece com o cérebro do indivíduo, né? Então, são todos importantes, né? Eu não sei se a gente pode fazer no nosso organismo essa hierarquização, né? Exatamente porque em contextos diferentes, né? O que existe é uma cooperação, né? Entre diferentes células, tecidos, entre diferentes processos, né? Com base nas especializações fisiológicas de diferentes células e tecidos nesse sentido. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, viu, Gabriel, viu, Andrés? Desculpe que eu acabei, não tinha te respondido antes, viu, Gabriel? Tá? Então, assim, os ácidos graxos poliinsaturados, eles vão sofrer, então, esse processo aí de lipoperoxidação, né? E isso vai acometer aí o comportamento de membranas, no que diz respeito à estabilidade de membrana, mas também assim a função, a habilidade aí da membrana participar de processo de sinalização, esses ácidos graxos poliinsaturados, especialmente os cabeças de rota para biossíntese aí de eicosanoides, são muito relevantes aí também nesse sentido. Né? Os lipídios também compreendem os ésteres do glicerol, que, por sua vez, compreendem os acilgliceróis. Né? Então, os ésteres do glicerol têm um glicerol na sua estrutura, né? Tanto os acilgliceróis quanto os fosfoacilgliceróis. Esses acilgliceróis vão corresponder aí aos triacilgliceróis ou triglicerídeos, as gorduras de reserva energética do tecido adiposo, e eles podem sofrer reações aí, né? Como a hidrólise alcalina, né? Que a gente pode pegar o triglicéride aí, né? E fazer a hidrólise alcalina, né? Corresponde aí a uma saponificação. Eu até falei sobre isso, dada a relevância aí do produto aí de hidrólise alcalina, dos sabões, da ação detergente, né? Então, da relevância aí dessa ação detergente no mundo de hoje, né? Nesse cenário de pandemia que a gente está nele. Mas os nossos triglicerídeos, aí, a triacilgliceróis, podem sofrer também aí uma hidrólise enzimática, né? Que tem uma relação aí com a digestão, né? E absorção de gorduras da alimentação, mas tem relação também aí com a rancificação hidrolítica, né? Os alimentos aí que têm triglicéridos na composição, como a manteiga de leite, por exemplo, né? Podem estragar por sofrer uma rancificação hidrolítica microbiana, enzimática, de enzimas microbianas, né? Então, isso tem importância aí também aí na conservação de alimentos, além aí da questão associada aí à digestão e absorção de alimentos, né? Além disso, esse processo aí de rancificação oxidativa, quando eu tenho um alimento, né, a lipoperoxidação, tem a ver aí também, né, ele é rico aí em ácidos graxos poliinsaturados, um óleo vegetal, e ele estraga também. Basta que o teor aí de vitaminas antioxidantes, de vitamina E, decline aí, por ocorrência aí de oxidação, de utilização para proteção contra a oxidação, que eu vou tender a ter o processo de lipoperoxidação e rancificação oxidativa. Né? Do mesmo jeito, aí no nosso organismo, a lipoperoxidação está relacionada aí com a degeneração de membranas, de estruturas celulares. Aí, né? A anemia hemolítica é um exemplo vivo aí da ocorrência dessa lipoperoxidação. Depois vimos aí os fosfoacilgliceróis, compreendem fosfatidatos, plasmalogênios, fosfoinositides, difosfatidilgliceróis, né? Então, os fosfatidatos aí, né? São derivados aí do ácido fosfatídico, né? Que é o diacilglicerol, associado a um ácido fosfórico. Se esse ácido fosfórico estiver ligado à etanolamina, nós temos fosfatidiletanolamina. Se for serina, fosfatidilserina. Se for colina, fosfatidilcolina. Inclusive, fosfatidilcolina pode ser obtida a partir de metilações, de trimetilações da fosfatidiletanolamina. Se em vez de esses derivados aqui, ó, tá, eu tiver nessa posição, for um álcool alfa-beta insaturado, aí eu vou ter fosfatidal etanolamina, fosfatidal serina, fosfatidal colina,
que compreendem lipídios que são chamados aí de plasmalogênios, né? Além disso, se eu tiver a junção aí de duas moléculas de ácido fosfatídico via uma molécula de glicerol, eu vou ter os difosfatidilgliceróis. E dentre esses difosfatidilgliceróis, a cardiolipina é um tipo aí de difosfatidilglicerol, né? Então, assim, conforme aí os ácidos graxos presentes aqui, eu vou ter aí várias estruturas diferentes de difosfatidilgliceróis, como a cardiolipina. E outro fosfoacilglicerol muito importante aí na subcategoria é a dos fosfoinositidos. Então, eu tenho aqui o ácido fosfatídico e ele está ligado a um inositol fosfato, né, como o mioinositol. Então, isso gera aí o fosfoinositide. Então, especialmente esses fosfoinositídeos, além de anfifílicos bicaudados, formadores de estruturas de membrana, eles são também importantes aí para a sinalização. Tá? O ácido graxo da posição 2 vai formar os eicosanoides, né? E essa espécie aqui, inositol trifosfato, que vai sair dessa posição, está relacionado como segundo mensageiro da ação de alguns hormônios, né? A gente volta nessas situações aí, oportunamente. Depois temos os lipídios que não formam ésteres com glicerol, né? E aí temos os álcools alifáticos, ceras, terpenos, mas a gente deu uma ênfase aos esteroides, eicosanoides, esfingolipídios, né? Dada a maior relevância deles aí no nosso organismo. Os esteroides, olha só, né? Vão compreender o colesterol, que é o composto pai da série desses esteroides, né? E o colesterol pode ser usado para a produção de hormônios sexuais, aí, do estradiol, da testosterona, né? Do cortisol, né? Produzido aí pelo córtex da glândula suprarrenal, né? Com importantes ações regulatórias aí no metabolismo, né? O ácido cólico, o glicocólico, né? Que são chamados aí de ácidos biliares primários, e ainda a gente tem os ácidos biliares secundários, né? Então, são derivados aí, do colesterol, que são compostos da categoria dos esteroides, bem como a vitamina D endógena, chamada de vitamina D3 ou colecalciferol. Então, ela é formada, a gente viu aí até a via, né? E como que ela forma aí, né? O calcitriol, que é esse 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é importante aí também em processos regulatórios, tem uma ação de natureza hormonal aí no nosso organismo, né? Depois vimos os eicosanoides, né? As prostaglandinas, tromboxanas, os leucotrienos, as lipoxinas, que são tipos diferentes aí dos eicosanoides, que são substâncias aí com ação regulatória. Eles são produzidos a partir de ácidos graxos poliinsaturados. O ácido linoleico produz eicosanoides do grupo 1. Né? O ácido araquidônico, eicosanoides do grupo 2. O alfa-linolênico, eicosanoides do grupo 3. Né? A enzima ciclooxigenase produz prostaglandinas e tromboxanas. Né? A lipoxigenase produz leucotrienos e lipoxinas. Né? Então, são aspectos importantes aí, da química dessas espécies associada aí ao metabolismo, né? Dos ácidos graxos poliinsaturados e geração, então, dos eicosanoides. Nós vimos aí que os lipídios que não formam ésteres com glicerol compreendem também os esfingolipídios. Então, esses esfingolipídios, eles têm aí a esfingosina, mostrada aqui nesse fundo amarelo, ligada por uma ligação amida, não ligação éster, né? Diferentemente aí de outros lipídios, aí, né? Em que essa ligação ela se dá aí com um ácido graxo, né? E, além disso, tem um grupamento X diferente aí na estrutura do esfingolipídio. E esses grupamentos X, se for um hidrogênio, vai dar origem a ceramidas. Se for fosfocolina, a esfingomielinas, né?
E se a gente tiver carboidrato, aos glicoesfingolipídios, né? E esses glicoesfingolipídios, eles podem ser neutros se eu tiver só açúcar neutro. É o caso aí dos glicocerebrosídeos, lactosídeos, globosídeos. E se eu tiver algum componente ácido, né, eu vou ter os glicoesfingolipídios ácidos, né, que é o caso aí dos gangliosídeos, que tem aí o ácido ciálico, o ácido N-acetilmeuramínico, cuja estrutura é mostrada aqui acima, né? Se tiver sulfato também, né, nós vamos ter os sulfatídeos, né, na categoria, então, também dos glicoesfingolipídios ácidos. Eu vou falar para vocês aí posteriormente, nem vai fazer parte dessa revisão, né, do metabolismo aí dos eicosanoides, o metabolismo desses esfingolipídios, né? Eu só tinha começado a falar para vocês aí do metabolismo dos esteroides, né, que eu vou finalizar hoje aqui ainda, né? Mas, assim, em termos de estrutura e função, né, nós temos os lipoconjugados, né? E esses lipoconjugados compreendem os glicolipídios, né? E os glicolipídios são essencialmente aí, glicoesfingolipídios, tá? De tal maneira que eles estão ali naquelas categorias anteriores ali, né? Então, glicolipídios, né? São esses glicoesfingolipídios que a gente viu anteriormente ali. E depois a gente tem as lipoproteínas, né? Então, as lipoproteínas, elas têm uma composição dessa natureza, assim, uma monocamada de fosfolipídio com colesterol não esterificado, colesterol livre, né, formando essa monocamada. No interior, a gente tem aí o colesterol esterificado e triglicéridos, né? E além nessa monocamada aí, de termos aí, os fosfolipídios e colesterol livre, a gente tem proteínas, né? E essas proteínas são chamadas de apolipoproteínas, ou apoproteínas, ou simplesmente de apo. Né? Essas lipoproteínas são classificadas aí, né, conforme a densidade, aí, o tamanho, aí, né, em quilomicrons, em VLDL, em LDL, em HDL. Né? Lipoproteínas de alta densidade, né? Maior densidade, menor tamanho, LDL, aqui lipoproteínas de baixa densidade, né? De tamanho intermediário, VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade, né? De maior tamanho, os quilomicrons aí, que são lipoproteínas também de muito baixa densidade, de maior tamanho ainda, né? Cada um com funções diferentes aí, né? Os quilomicrons, que tem triglicéridos aí da alimentação, transporte de gorduras provenientes da alimentação. VLDL tem muito triglicérido, colesterol esterificado, produzidos no fígado, transporte de gorduras endógenas geradas no fígado, né? E o VLDL, quando perde triglicéridos, ele vai se converter na LDL, tá? Que é a lipoproteína especializada em estar transportando colesterol esterificado onde ele é necessário, né? Inclusive até de volta para o fígado, né? E a HDL, né? Que é um depósito circulante, tem pouco triglicérido, né? Tem muita proteína, um depósito circulante aí de apolipoproteínas importantes no metabolismo aí, das outras lipoproteínas, como nós vamos ver aí posteriormente, não hoje ainda, né? O isolamento e a identificação das lipoproteínas pode ser feito por centrifugação, tá? Ou por eletroforese, tá? De tal forma que a gente pode ter a separação aí dessas lipoproteínas. Falamos um pouco a respeito de estrutura e função de lipídios, para podermos entrar aí no metabolismo dessas espécies. Começamos com a lipólise, né? Que pode ocorrer aí no lúmen intestinal com a ação da lipase pancreática, no interior dos vasos sanguíneos com a ação da lipoproteína lipase, nos adipócitos por ação da lipase hormônio sensível dos adipócitos, sensível à ação da adrenalina, sensível à ação do glucágon, que vai ativar, então, essa lipase e os processos de lipólise, né? E logo, então, vimos que os ácidos graxos livres produzidos de lipólise podem ser usados no processo que é chamado de beta-oxidação. E essa beta-oxidação, ela vai ocorrer na matriz mitocondrial. O ácido graxo vai chegar pelo citosol. Para ir para a matriz, né,
nós vamos ter necessidade de sistemas diferentes. Olha só. Se for um ácido graxo com cadeia menor, né, ele vai usar o transportador de piruvato para ir para a matriz mitocondrial. Né? Se ele for ácidos graxos com cadeias maiores, aí precisa desse sistema ilustrado aqui, que envolve a acil-CoA sintase, forma acil-CoA, né? A carnitina aciltransferase 1, né? Que vai formar o acil-CoA, ele vai aí para espaço intermembranar, né? E essa carnitina acil-CoA sintase 1 vai permitir, então, a formação da acilcarnitina a partir de carnitina. Né? Carnitina que não é uma proteína, eu repito aí, viu? Tá? A carnitina, ela é um derivado aminoácido, uma molécula pequena derivada da lisina e da metionina. Tá? A metionina, para metilar esse grupamento amino aqui, ó, tá? A Andressa está fazendo uma pergunta se existe lipólise na boca. Né? Tem uma lipase lingual. Né? Ela começa esse processo de lipólise, mas a ação dela é muito pequena. Né? O alimento ele vai chegar aí até o intestino, né? E a maior parte dos processos de lipólise dos lipídios da alimentação, eles vão depender da ação da lipase pancreática. Né? Então, essa lipólise lingual aí, ela tem uma ação muito discreta nesse processo de lipólise. Viu, Andressa Ribeiro, né? E a Mariane Fernandes está perguntando aí, esse acil-CoA é o mesmo acil-CoA graxo? É o acil-CoA graxo, viu, Mariane? Viu? Mariane, viu? Desculpa, viu? Então, é o acil-CoA graxo. Tá? O acil-CoA, ele compreende o acetil-CoA. O acetil-CoA é um acil-CoA. Mas nem todo acil-CoA é o acetil-CoA. Né? Viu? Né? Por isso é que tem acil-CoA de cadeia curta, que pode, inclusive, usar o acetato, que é um acil-CoA, mas que é o acetil, né, que vai formar o acetil-CoA. Entendido isso? Aí essa acilcarnitina vai para a matriz mitocondrial e ela precisa ser alvo aí da CAT2, da carnitina aciltransferase 2, né, que vai formar o acil-CoA novamente, aí, que vai ser o alvo aí da beta-oxidação lá na matriz mitocondrial. Isso aqui é muito importante porque a patometabologia do metabolismo de lipídios começa aqui na mitocôndria, né? No transporte aí de ácidos graxos de cadeia média e longa para a mitocôndria. Né? O ácido graxo de cadeia muito longa nem vai para a mitocôndria, ele vai para o peroxissomo para ser encurtado, né? Mas os ácidos graxos de cadeia média e longa vão precisar desse transportador. E o ácido graxo de cadeia curta não. Né? O ser humano é sujeito a ter uma deficiência de carnitina, né? Em várias situações, e com isso ter beta-oxidação diminuída, tendência à hipoglicemia, à hiperlipidemia, né? E se a beta-oxidação está diminuída, hipocetonemia, né? E fraqueza muscular, né? Olha, não tem energia nem da glicose, que vai gastar mais, né? E nem de ácido graxo, porque a oxidação ela está comprometida, né? De tal forma que o tratamento envolve a utilização de carnitina. Se a causa for nascimento prematuro ou cirrose hepática, exclusivamente carnitina. Nas outras situações de determinação de deficiência de carnitina, deficiência na alimentação, hemodiálise, diurese ou acidose orgânica, no caso específico, é possível usar a carnitina, mas também a lisina ou metionina. E vimos também aí na situação de deficiência da CAT1, mais rara, hereditária, né? Em que a pessoa vai tender a ter consequências semelhantes, né? Com uma diferença aqui. Nessa situação, olha só, como a carnitina não está sendo utilizada, o nível de carnitina vai tender a aumentar na deficiência de CAT1, né? Mas o tratamento, olha só, com carnitina não vai funcionar, porque a pessoa tem deficiência da enzima. Mas funciona se a pessoa diminuir a ingestão de alimentos que tenham ácidos graxos
de cadeias maiores, média, longa, muito longa, né? E aumentar a ingestão de ácidos graxos de cadeia curta. Eu mostrei para vocês aí que isso é possível. Hein? Tem alimentos que vão ter esses ácidos graxos de cadeia curta. E tem também a deficiência da CAT2, que é hereditária, que a pessoa tem consequências semelhantes, né? Mas que vai ter um aprisionamento aí, né, desse ácido graxo, aí da acil-carnitina, lá na matriz mitocondrial. Isso vai prejudicar a mitocôndria, né? Vai exigir mais da mitocondriogênese, vai causar mais degeneração mitocondrial, e isso vai acabar prejudicando aí o músculo, né? Então, causando aí uma miopatia mais severa, aí, né? Inclusive com mioglobinuria, né? Mas que pode ser tratada também a condição de maneira semelhante à deficiência de CAT1. Né? Inclusive, essa abordagem também funciona mesmo se a pessoa tiver deficiência ali de carnitina, viu? Né? Tem impacto positivo também aí nesse sentido. Aí vimos, olha só, o ácido graxo dentro da matriz mitocondrial, e ele vai sofrer as reações da beta-oxidação. São só 4, né? Começa lá com a reação da acil-CoA-desidrogenase, que produz FADH2, depois que gera uma dupla ligação, o transalfa-beta-enolil-CoA, aí depois eu tenho a hidratação catalisada para transalfa-beta-enolil-CoA hidratase, que forma o L-beta-hidroxiacil. E depois aqui, né, eu tenho a geração aqui, né, do beta-cetoacil-CoA, né, utilizando aqui o NAD+. Eu acho que aqui eu acertei nas caixinhas, né, caixinha vermelha pontilhada aqui, mostrando o que acontece nessa reação. Caixinha azul pontilhada, mostrando o que acontece nessa reação. E aqui a caixinha vermelha, né, contínua, mostrando o que acontece na reação 3. Né? Então, que é uma oxidação também por desidrogenação, forma NADH mais H+, e, por fim, a reação lá da tiolase, que encurta o ácido graxo, né, formando aqui um acetil-CoA, mas que precisa de usar o CoASH. Por isso que, assim, na beta-oxidação, é limitante a concentração de CoASH. Se a pessoa está em jejum, por exemplo, né, então, essa reciclagem de CoASH, ela é essencial, precisa estar vindo aí de algum outro processo. Por isso que, quando a beta-oxidação é muito ativa no fígado, para fornecer energia para a gliconeogênese, né, eu exacerbo a cetogênese, eu exacerbo a colesterologênese para favorecer esse tipo de processo. Se a gente oxida um ácido graxo com tamanho de cadeia fixa, como o ácido palmítico, C16, né, eu vou produzir aí, né, 8 moléculas de acetil-CoA, mas precisar só de 7 ciclos, porque no último ciclo, além desse acetil produzido aqui no último turno da beta-oxidação, eu produzo mais esse aqui. Então, esses FADH2, esses NADH mais H+, vão direto para a cadeia de transporte elétrico. Isso aqui vai para o ciclo do ácido cítrico. Agora, se a gliconeogênese estiver ativa, isso vai para a cadeia de transporte de elétrons. Isso aqui inibe o ciclo do ácido cítrico. A gliconeogênese é favorecida, né? E isso aqui, para reciclar o CoASH necessário aqui, né, vai ser levado para o processo de cetogênese ou colesterologênese, né? Que é uma consequência fundamentada na lei de ação das massas, desse estado de natureza nutricional que a pessoa apresenta. Se o ácido graxo que a pessoa ingeriu, ele é de natureza ímpar, aqui eu falo ingeriu porque, nesse outro caso aqui, pode ter ingerido ou ele pode ter vindo da lipólise no nosso organismo. Nesse outro caso aqui, a ingestão, né? Porque nós não vamos armazenar esses ímpares aí, né? Nós vamos ingeri-los na alimentação, e quando a gente faz a beta-oxidação, na última volta do ciclo, nós vamos produzir propionil-CoA. Então, eles representam aí uma fonte de propionil-CoA no nosso organismo. Né? Além do ácido graxo de tamanho ímpar de cadeia, odd chain fatty acids, né? Nós temos aí o fitol, a metionina e o propionato existente aí nos produtos de panificação, que podem gerar, então, esse propionil-CoA. Né?
E o propionil-CoA, ele precisa ser carboxilado, né? Antes de ser convertido em succinil-CoA. Então, isso envolve a propionil-CoA carboxilase, que é dependente de biotina. Uma falta de biotina causa acidose propiônica. Né? Esse derivado de metilmalonil-CoA precisa ser convertido no enantiômero por uma racemase, formando L-metilmalonil-CoA. Esse L-metilmalonil-CoA, né, deve ser convertido, então, em succinil-CoA, por uma enzima que vai pegar um hidrogênio daqui e trazer para cá, e pegar essa carboxila daqui e trazer para cá. Então, gerando o succinil-CoA, que é o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Né? Problema de deficiência hereditária dessa metilmalonil-CoA racemase e da metilmalonil-CoA mutase são causas de acidose metilmalônica. Né? Uma pessoa tem uma acidose metilmalônica, né? Que, assim como a acidose propiônica, né? Vai causar uma hiperventilação pulmonar, vai prejudicar, além disso, olha só, né? A liberação, temos uma liberação prematura de oxigênio nos tecidos, independentemente do local em que esse oxigênio é necessário, né? E isso também é associado a uma hiperventilação pulmonar, né? É possível que a pessoa possa ter também essa acidose metilmalônica por deficiência da vitamina B12, da coenzima da vitamina B12, da desoxiadenosilcobalamina. Né? Então, isso também é uma causa de acidose metilmalônica, dentre vários outros problemas. Né? Mas se não tiver nenhum desses problemas, produz o succinil-CoA, então isso significa que essa rota é uma rota anaplerótica. E, além de ser anaplerótica, ela é gliconeogênica. Então, essas espécies, via propionil-CoA, via propionato de propionil-CoA, são precursoras para a gliconeogênese, e isso é importante aí no nosso organismo. Então, vimos aí uma patometabologia associada à beta-oxidação de ácidos graxos ímpares, né? E ao metabolismo de outras fontes de propionato. Né? Deficiência de biotina, deficiência de racemase, de mutase, de cobalamina, né? O que a pessoa vai ter, como é que você pode tratar isso aí? Se a deficiência for deficiência de biotina, com biotina, né? Apesar de ser produzida pelas bactérias da flora intestinal, existem as situações aí que nós vamos ser vulneráveis a terem a deficiência, viu? Então, isso existe aí, né? Não é teoria da conspiração, não é conspiração, né? Essas coisas estão todas na literatura. Num curso de pós-graduação, normalmente, assim, tudo isso que a gente vai falando, se a gente fala, a gente vai mostrando as referências, né? No curso de graduação, assim, está nos livros, está no livro texto aí, né? A gente mostra, assim, a fonte de referência do texto aí, em que compilou a informação, né? Então, tem essas questões. Ana Cláudia fez uma pergunta. Você poderia repetir a questão da acidose metilmalônica? Né? Então, assim, essa questão aqui da acidose metilmalônica, olha só, né? Então, associada, né, com um problema. Se eu obstruir aqui, eu produzo ácido metilmalônico a partir do D-metilmalonil-CoA. Se eu obstruir aqui, eu produzo ácido metilmalônico a partir do L-metilmalonil-CoA. Então, a acidose metilmalônica pode ser causada por defeito hereditário da atividade da racemase, por defeito hereditário da mutase, que são situações raras, né? Mas por defeito nutricional, por falta na alimentação de vitamina B12, né? Que vai produzir a desoxiadenosilcobalamina. Então, são 3 causas conhecidas de acidose metilmalônica. Tá? Então, quando a pessoa tem uma acidose metilmalônica, ela tem um quadro de acidose, como tem quando tem acidose propiônica. Tá? No caso da acidose metilmalônica, tem os problemas próprios da acidose. Mas, assim, no caso ali, né, se o problema ocorrer, no caso de acidose metilmalônica, por deficiência de cobalamina, né, efetivamente a pessoa vai tender a ter também anemia macrocítica. Né?
porque, assim, a cobalamina junto com o folato estão associados à biossíntese de nucleotídeos, né? Então, o problema na biossíntese de nucleotídeos vai dificultar a divisão celular, né? A produção de eritrócitos. Aí. São células que precisam ser produzidas aí numa base mais intensa, aí, né, em maior velocidade no nosso organismo, né? De tal forma que a deficiência causa anemia macrocítica. A gente vai ver também o envolvimento aí da cobalamina, do folato, no metabolismo de neurotransmissores, né? Justificando aí a ocorrência de processos de depressão, de demência e de paralisia por deficiência aí de cobalamina. Né? Então, são consequências aí também desse quadro, né? Que no caso não é só a acidose metilmalônica, né? A deficiência de cobalamina tem outras vinculações também, viu, Ana Cláudia? Tá? Então, é dessa natureza aí que eu tinha falado. O Pedro Augusto fez uma pergunta: em qual reação atua a enzima acetil-CoA sintetase aí, né? Assim, ácido graxo sintetase de cadeia curta, na realidade, né? E quando você tem muito acetato, muito butirato, então os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão formar acil-CoA. Então, é o caso, por exemplo, no metabolismo do etanol. A pessoa ingeriu muito etanol, aí vai formar muito acetato. Né? Aí essa acil-CoA de cadeia curta, ela vai participar também. Bem como se a pessoa ingeriu aí muito óleo de coco, né? Que vai produzir muito ácido graxo de cadeia curta na nossa circulação sanguínea, e eles vão para o fígado lá, né? Onde eles vão ser metabolizados, né? Isso vai demandar também a acil-CoA, sintetase de cadeia curta, né? Que vai ter essa função aí, né? De acetil-CoA sintetase, mas o nome geral da enzima, viu, Pedro Augusto, é acil-CoA sintetase aí de cadeia curta, né? É o que a literatura fala, viu? Tá? Eu mostrei aqui também o tratamento, né? No caso aqui das deficiências genéticas de acidose metilmalônica, diminuir os ácidos graxos simples, outras fontes de propionato. Né? No caso da deficiência de cobalamina, tratar com cobalamina, isso é importante. Né? Para fazer o diagnóstico aí desses problemas genéticos, olha só, né? Assim, nem precisa fazer, né? Se você tratar com cobalamina, se tem uma acidose metilmalônica, resolveu o problema da acidose metilmalônica, baixou a ácido metilmalônico, que era a deficiência de cobalamina. Né? Se não baixou, aí é um problema hereditário. Aí você pode buscar ver qual que é a causa aí, né, do processo, mas, assim, é possível estar tratando isso aí também através de dietoterapia específica. Aí. Isso é muito comum aí nas doenças metabólicas, aí nas doenças endocrinológicas, né? Essas doenças aí, elas têm assim um grande potencial aí de tratamento aí através aí da dietoterapia da alimentação. Então a acidose, olha só, né? Pela lei de ação das massas, né? Se eu tenho uma acidose aí metabólica e orgânica aí, né? Esse equilíbrio aí do CO2 se volta para a esquerda, né? E eu vou, para eliminar esse CO2, aí, ter uma hiperventilação pulmonar, né? Então, na medida que, enquanto eu tenho acidose, eu estou prejudicando a unidirecionalidade do transporte de oxigênio. Então, esse mecanismo de hiperventilação pulmonar tende a corrigir isso aí, né? A corrigir esse processo, inclusive favorecendo também a oxigenação, né, do organismo. Né? Logo passamos aí a falar, depois da beta-oxidação, do metabolismo de corpos cetônicos. Né? Então, vimos aí a cetogênese, que usa inicialmente duas moléculas de acetil-CoA para formar cetoacetil-CoA. E depois uma terceira molécula de acetil-CoA para formar esse beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA. Né? Então, nessas reações, nas duas,
teve saída de CoASH. Aqui é onde a gente tem a reciclagem do CoASH. E essas duas reações, elas são comuns tanto ao processo de cetogênese quanto ao processo de colesterologênese. Esse derivado aqui, o beta-hidroxi-beta-metilglutaryl-CoA, né, no processo da cetogênese, perde esse acetil aqui. E eu vou formar o acetoacetato. Né? E no processo da colesterologênese, ele vai ser a autoenzima, que é a beta-hidroxi-beta-metilglutaryl-CoA redutase, que vai convertê-lo no derivado que é chamado de mevalonato, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas, assim, na cetogênese, essa enzima vai formar o acetoacetato. Né? E esse acetoacetato, na situação em que o fígado está fazendo muita beta-oxidação, né? E ele tem muito NADH mais H+, a ponto de a beta-oxidação fazer um link direto com a cadeia de transporte de elétrons, né? Isso vai favorecer a formação do beta-hidroxibutirato, né? Mas não vai favorecer a formação do acetona. Né? Mas na medida em que eu tenho um acúmulo aí de acetona, de acetoacetato, eu posso ter mais formação de acetona. Né? A acetona é que dá origem à litose cetônica. Quando a pessoa dorme muito, aí, né? A refeição do último dia ela fez mais cedo, ficou um período maior sem alimentação, né? Então ela acorda com alguma litose cetônica. Aí, né? Normalmente a pessoa mesmo assim não sente, né? Os outros é que vão sentir, né? E a pessoa assim vai aí para o trabalho, vai para a escola sem fazer o desjejum, né? E o que acontece é que a pessoa vai ficar com essa litose. A pessoa antes lavou bem a boca, escovou os dentes, achou que corrigiu aí o hálito noturno, aí, né? Mas não corrige efetivamente. A litose cetônica é uma litose metabólica, né? Ela é corrigida só pelo desjejum, né? Precisa tomar um café, alguma coisa aí, para a pessoa não ter aquele hábito. Enquanto ela não toma esse café, aí, se faz um desjejum, né? A pessoa vai ter essa litose cetônica. Então, esse processo aqui é o processo da cetogênese, que vai formar acetoacetato, beta-hidroxibutirato e a acetona. Né? E a cetogênese, olha só, ela é exacerbada nessa contingência aqui, ó, nessa conjunção de fatores. Precisa fazer a gliconeogênese. O ciclo do ácido cítrico tem que ser usado anabolicamente, não oxidativamente. Né? Aí, o hepatócito que faz esse processo, aí, né, essencialmente, né, ele vai obter energia fazendo a beta-oxidação, usando um acil-CoA. Né? E essa beta-oxidação está produzindo FADH2, NADH mais H+, que vai linkar direto com a cadeia de transporte elétrico e vai produzir ATP. Né? Então, não vai ter problema de ATP. Só que, para continuar fazendo essa beta-oxidação, precisa de CoASH. Se não fosse a necessidade de fazer a gliconeogênese, esse CoASH vinha da reação da citrato sintase. Mas como isso aqui não vai estar tendendo a ocorrer, aí eu preciso de ter outra fonte de CoASH. Né? E essa outra fonte é a reciclagem via cetogênese, via colesterologênese. Né? A pessoa, para exacerbar, para precisar dessa gliconeogênese, ela está em jejum, ela não está ingerindo carboidrato, não é verdade? Né? Então, ela não vai estar ingerindo também o ácido pantotênico. Né? Então, são conjunções assim, metabólicas associadas ao estado nutricional aí da pessoa. Né? Vimos também aí no metabolismo de corpos cetônicos a cetólise. Né? Então, quando o nosso beta-hidroxibutirato, ele é o corpo cetônico que chega até o miócito, ele vai ser convertido em acetoacetato pela beta-hidroxibutirato deshidrogenase. Isso começa a dar um lucro energético, aí, produzindo NADH mais H+. Né? E esse acetoacetato continua o processo de cetólise.
Só que eu posso ter acetoacetato que veio também diretamente da circulação sanguínea, como corpo cetônico. Nesse caso, olha só, a cetólise vai ter só essas duas reações. Se for a partir do beta-hidroxibutirato, nas três. Mas quando o acetoacetato, então, ele é formado, ou ele chega a um miócito, ele precisa formar o acetoacetil-CoA para que a tiolase, usando o CoA-SH, forme a partir do acetil-CoA duas moléculas do acetoacetil-CoA, duas moléculas de acetil-CoA. Só que para formar esse acetoacetil-CoA, eu preciso de uma fonte de CoA-SH. Então, nessa situação, olha só, que a pessoa está em jejum, ela não está ingerindo ácido pantotênico, né? E se não está ingerindo ácido pantotênico, eu preciso de optimizar a utilização do ácido pantotênico, né? E esse jeito de utilizar envolve a conversão de succinil-CoA em succinato, né? Usa o CoA-SH do succinil. Isso pula uma reação do ciclo do ácido cítrico que produziria GTP. Mas é lucro para o tecido muscular, porque ele tem aqui já esse NADH mais H+, né? Ele vai ter esses dois acetil, né? Com esses dois acetil, ele já produz 20 ATPs aí no ciclo do ácido cítrico na cadeia de transporte de elétrons. Esse aqui mais 2,5 mol de ATP a partir de mol de beta-hidroxibutirato. Então, isso assim, é producente, aí, é vantajoso aí para o tecido muscular. E isso na situação de jejum que a pessoa está presente aí, né? Está optimizando aí esse succinil-CoA para gerar, então, esse CoA-SH nesse processo, então, de cetólise, né? O processo aí de metabolismo aí dos corpos cetônicos é associado a uma condição patometabológica que é chamada de cetose ou cetoacidose, né? Então, essa cetose ou cetoacidose envolve aí, né, consequências que a acidose, por causa do beta-hidroxibutirato, tá? Por causa do acetoacetato, dos prótons de beta-hidroxibutirato e acetoacetato, não da acetona. Acetona não tem propriedade de ácido básico, né? E essas espécies, olha só, parte delas vai sofrer filtração renal, vai arrastar eletrólitos de carga positiva. Então, a pessoa tende a ter perda hídrica, por causa da diurese osmótica envolvida na cetonúria, né? E o indivíduo, junto com a perda, né, de eletrólise de carga positiva, com a perda de água, tem a perda de eletrólise de carga positiva. Então, perda hídrica e eletrolítica que caracteriza o quadro de desidratação, né? Então, como tem um quadro de acidose, hiperventilação pulmonar compensatória associada a esse equilíbrio. Acidose metabólica, deslocamento desse equilíbrio aí para a esquerda, né? Então, isso está ocorrendo. Quando que tende a ocorrer esse tipo aí de cetoacidose ou cetose? Diabetes do tipo 1 não tratado. Se for tratado com insulina adequadamente, né? Aí isso não vai acontecer aí, né? Vai tender a acontecer se a pessoa se descuidar aí do seu tratamento, né? Se o tratamento não tiver equilibrado. Nós vamos falar disso depois também aí, das sutilezas aí desse tratamento do diabetes, aí, particularmente do diabetes do tipo 1, né? Na doença de von Hick, né? Que a pessoa, no espaço entre as refeições, ela vai precisar fazer a lipólise, né? Que vai estar atrelada a mais beta-oxidação, que vai estar associada ao aumento aí da cetogênese, com hipercetonemia, com cetoacidose, além de acidose láctica, de acidose por aumento da taxa de ácidos graxos livres circulantes, né? E a combinação acidose com hiperuricemia, levando a pessoa à artrose, tá? E levando a pessoa à litogênese renal urinária também, né? No quadro de intoxicação aguda por etanol, parte da acidez é cetoacidose, né? Além da acidose láctica, né? Fisiologicamente, no jejum prolongado, né? Na dieta rica em gordura com baixo teor de carboidrato, né?
Vocês vão chamar aí hoje de low carb, né? Então, essa dieta aí rica em gordura e com baixo teor de carboidrato, ela vai precisar de degradar muita gordura, vai precisar fazer mais gliconeogênese, né? Então, vai exacerbar a cetogênese. No início da gestação, as células embrionárias usam exclusivamente glicose como fonte de energia. Tá? Aí o consumo de glicose aumenta por causa da gestação. Tá? Então, a gestante precisa de ter aconselhamento nutricional da alimentação para ela não exacerbar a cetogênese, né? Para ela não ter aí o quadro de enjoos, aí, né? De tontura, associado aí, né? A tendência a essa cetoacidose, a produção aí, desses corpos cetônicos. Uma pessoa com dieta low carb, aí, né? Vai tender a ter isso aí também, né? Então, ela precisa de ter aconselhamento aí nesse sentido, né? Não é uma coisa assim completamente aí que a pessoa vai lidar aí com a tranquilidade, né, maior aí nesse sentido, né? Assim, falamos aí também nesse metabolismo de lipídios da lipogênese e esterificação. Então, a lipogênese e esterificação é feita aí a partir de acetil-CoA. Então, é o acetil-CoA que vai levar à formação de todos os ácidos graxos. Só que no citosol nós vamos formar um ácido graxo até C16, por ação de uma enzima que é chamada de ácido graxo sintase. Embora todos os átomos de carbono venham de acetil, só um diretamente acetil, só uma molécula de acetil é usada diretamente pelo ácido graxo sintase. Os outros átomos de carbono têm que vir de uma espécie C3, que é o malonil-CoA. Para formar esse malonil-CoA, nós precisamos da enzima acetil-CoA carboxilase, né, que forma o malonil, que vai doar a unidade C2, né, que em cada volta do ciclo vai permitir a cadeia aumentar. Inicialmente de C2 para C4 no primeiro turno, no segundo, de C4 para C6 e assim por diante. Para produzir 16, uma cadeia com 16 carbonos, eu vou precisar aí de 8 acetil, na realidade, de 1 acetil diretamente, 7 malonil, tá? Cada malonil entrando numa volta do turno de síntese de ácido graxo, pela ação do complexo do ácido graxo sintase. Né? Cada volta gasta 2 equivalentes redutores de NADPH mais H+. Então, no total, eu vou precisar de 14. Então, a demanda redutor de poder redutor, a demanda de poder redutor para a síntese de ácido graxo é muito grande. Sintetizou o C16, o resto não retira novamente. Né? Então, aumento por ação de elongases, né? Geração de insaturação por ação de dessaturase e a formação de ésteres por ação de enzimas associadas a esse processo de esterificação. Né? Então, assim, muito importante aí a situação é do carboidrato na alimentação. O carboidrato representa 60% da energia da nossa alimentação, é o que é aconselhado, né, nutricionalmente, aí, né? Então, nessa situação, problema que vocês estão vendo aí, vocês vão ter até essa discussão que eu fiz aí com os trabalhos aí da literatura e tal, a gente foi até a invenção de pôr lenha aí na fogueira, né? Para mostrar para vocês aí que esse aconselhamento, ele deve ter uma relação aí, né, com a epidemia de diabetes de tipo 2 aí na população, né? Ao crescente aí no mundo inteiro, né? Então, tem aspectos aí nutricionais associados a essa questão. Né? Então, nós vamos falar dessas coisas. Mas esse carboidrato em excesso aí, né, vai favorecer a formação de acetil-CoA, de oxalacetato, e vai ter sobra de citrato. A pessoa está ingerindo carboidrato demais, né? No fígado, no hepatose, não precisa de tanto citrato assim, está dando sequência à reação. Então, esse citrato sai e ele vai liberar acetil-CoA. E nesse processo, olha só, nós temos a conversão do oxalacetato em malato usando o poder redutor, que na glicólise de natureza aeróbia, né? Vai estar
existente em concentração alta aí no citosol, né? De tal forma, e se a pessoa tem bastante glicose, essa via que está sendo favorecida, né? Isso gera o malato, e a conversão do malato em piruvato transfere o poder redutor, que advém do NADH mais H mais da glicólise, ele vai para o NADP, formando o NADPH mais H mais. Isso é muito importante, porque o NADPH mais H mais é necessário na lipogênese. Né? Então, assim, isso é altamente relevante. Quanto mais açúcar a pessoa tem na alimentação, quanto mais carboidrato, especialmente açúcar, né? O índice glicêmico ele é maior associado a mais açúcar. A glicemia aumenta mais rapidamente. Então, a cinética de lipogênese ela é mais rápida. A formação de gordura no fígado ela é mais alta. E ao longo da vida, olha só, a médio e longo prazo, isso vai contribuir para a degeneração hepática, para a geração de esteatose hepática. Então, na realidade, em uma alta taxa de açúcar na alimentação, né, uma causa importante de geração de processo de esteatose hepática, de degeneração hepática na população. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Né? Para fazer a lipogênese, precisa de muito NADPH mais H+. Então, além da fonte desse NADPH mais H+, por ação dessa enzima málica que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente tem a formação dele na via das pentoses. Todos os dois caminhos, num excesso de carboidrato, vão estar favorecidos e vão conspirar a favor do processo da lipogênese. A lipogênese vai envolver a formação de malonil-CoA, então, que envolve a ação da acetil-CoA-carboxilase, que também é biotina dependente. Então, a falta de biotina, além da acidose propiônica, está gerando um quadro de acidose por ácido graxo de cadeia curta, né? Que vai estar impedindo a utilização desses ácidos graxos de cadeia curta. Né? Então, eu tenho assim, aqui a formação do malonil-CoA, o acetil-CoA, formando o malonil-CoA, né? Usando aí o bicarbonato aí nesse sentido, né? E essa enzima acetil-CoA-carboxilase, ela é altamente relevante nesse contexto aí da lipogênese, porque ela é regulatória. Muito carboidrato, aumenta a insulina, aumenta a acetil-CoA-carboxilase e aumenta a atividade da acetil-CoA-carboxilase. Por outro lado, se a pessoa tiver liberação de adrenalina de glucágon, ela vai inativar a acetil-CoA-carboxilase. Então, são coisas importantes. Então, a Lavina está perguntando ali. Então, a ingestão de açúcares simples favorece a lipogênese quando comparada à ingestão de açúcares complexos? Assim, cineticamente, viu, Lavina? Tá? O açúcar mais simples, né? o monossacarídeo, ele vai aumentar mais a glicemia, mais rapidamente. Né? Isso significa, assim, que o sensor pancreático de glicose vai liberar mais insulina, se a pessoa ingeriu foi mais monossacarídeo. Né? E isso vai favorecer a utilização, então, dessa glicose mais rapidamente, inclusive um processo de lipogênese. Agora, se foi polissacarídeos complexos associados à fibra, viu? Então, a digestão é mais lenta, né? O aumento da glicemia é mais lento, né? Então, dá chance dessa glicose ser usada para outros processos, além da lipogênese hepática. Né? Inclusive, é importante isso, viu, Lavínia? Tá? Na atenção nutricional, na prevenção ao diabetes, né? No tratamento do diabetes, né? Essas questões são importantes nesse sentido, viu? Tá? Então, essa acetil-CoA-carboxilase, e ela é bastante relevante nesse contexto regulatório, né? E ela vai participar, então, da geração do propionil-CoA, que vai permitir a geração do ácido graxo, mesmo os processos de elongamento, né? Que vão ocorrer por ação de sistemas ácido graxo sintetase, né? As elongases são ácido graxo sintase ou sintetase, que vão estar usando né,
ácidos graxos de cadeia definida, né, tamanho de cadeia definida, para formar um ácido graxo de cadeia maior aí nesse sentido. Tá? Mas tudo mais além do C16 é retículo endoplasmático. Tá? Então, o alongamento, a síntese dos insaturados, os processos de esterificação, tá? E isso é bastante relevante, olha só, tá? No nosso organismo, dentre os processos aí necessários, tem as coisas que a gente faz e as coisas que a gente não faz. Né? A Larissa fez uma pergunta ali. Então, o pico de glicemia, a maior parte dessa glicose, ela é usada assim, ela vai ser usada quando a pessoa aumenta a glicemia no fígado, tá? Nesse pico de glicemia. Aí o fígado vai usar isso para quê? Para produzir glicogênio, viu, Larissa? Tá? E, assim, como a produção de glicogênio, se essa glicose ela é muito alta, ela não está sendo necessária, e como se a glicemia ela se elevou e isso elevou a taxa de insulina, então, tanto a glicogênese no fígado quanto a lipogênese e a esterificação, ela está sendo exacerbada. Inclusive, isso assim, é uma receita para o pré-diabetes e o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Ingere muito carboidrato na alimentação, ingere muito açúcar na alimentação, refrigerante açucarado. Né? A utilização hepática dessa glicose vai estar favorecendo aí, né? Não só a degeneração de natureza hepática, mas também vai estar aumentando aí os níveis estacionários de VLDL, de triglicéridos associados a VLDL, de LDL, colesterol, de cadeia maior aí, né, como a gente produz aí no nosso organismo. Isso tem uma relação aí, né, com a evolução aí do quadro, a dislipidemia, tá? A hiperlipidemia tem uma relação aí com a história natural do desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Então, isso é muito importante aí, viu? Tá? Agora, tem as coisas ligadas, quando tem esse pico de glicemia que você está falando, intervenções aí do diabetes lá do tipo 1, né? Aí vem a pessoa vai ingerir vai tomar bastante, vai utilizar bastante insulina. Então, tem uns problemas também associados com isso. Eu espero que a gente consiga discutir todas essas questões lá na homeostase metabólica, né? E são coisas importantes, inclusive relacionadas aí com assim, o sucesso, né? Do tratamento aí de um indivíduo com diabetes também, do tipo 1, né? Na intervenção aí à base de insulina. Essas coisas assim, que eu estou dizendo para vocês aqui, mas elas são importantes aí demais da conta em várias áreas aí da medicina, né? E a gente elenca aí, né? A endocrinologia, aí, né? A cardiologia, né? A nutrologia, né? Então, assim, as pessoas não vão longe hein, nessas áreas aí, se elas não entenderem bem aí essas coisas aí que a gente está discutindo. Mas, assim, então, a produção de ácidos graxos de cadeias maiores, insaturados, no nosso organismo encontra limitações. Essa dessaturase, que é capaz de converter o ácido oleico, que a gente produz e obtém bastante na alimentação também em ácido linoleico, nós não temos. Então, esse ácido linoleico, que é um ômega 6, ele é essencial na nossa alimentação. Nós também não temos a dessaturase, que vai produzir o ácido alfa-linolênico, né? Que é um ômega 3, 18, delta 9, 12, 15. Né? Então, esses dois ácidos graxos são essenciais na alimentação. Embora a partir do linoleico, eu possa formar o araquidônio, que não é essencial na alimentação. Ele só é essencial se faltar o linoleico. Tá? Mas ele é importante, porque ele é o cabeça de rota, o araquidônico, dos eicosanoides do grupo 2, junto com o linoleico, que é o cabeça de rota dos eicosanoides do grupo 1, e o alfa-linolênico, que é o cabeça de rota dos eicosanoides do grupo 3. Né? Então, assim, o fato aí da gente não ter essas dessaturases representa para nós uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, assim, tendo menos ácidos graxos insaturados, nós vamos ser menos vulneráveis à lipoperoxidação. Né? Mas lipoperoxidação está associada a menor longevidade. Uma das
causas aí, dos fatores associados à nossa maior longevidade, está associado à falta dessas enzimas. Só que essa nossa maior longevidade gerou uma situação de maior dependência com outros organismos, aí, com algas marinhas, com animais que se alimentam dessas algas marinhas que contêm esses ácidos graxos de natureza poliinsaturada, porque eles são importantes aí para esses processos regulatórios, para minimizar processos aí de inflamação, né, relacionados aí com ações específicas, né, do ácido alfa-linoleico, para diminuir a agregação de plaqueta. Né? Então, assim, nós vivemos mais, mas nós vamos ter tendência a ter diabetes do tipo 2, aterotrombose, né? É um pleiotropismo, que é como se fosse o preço que a gente tem que pagar pela longevidade maior. Mas para a gente viver em saúde aí, dentro dessa maior longevidade, nós precisamos desses alimentos contenedores aí, do ácido graxo insaturado, que falta aí na nossa alimentação. Então, o Lucas, ele não entendeu a relação aí com a longevidade, é que alguns pesquisadores eles mostraram o seguinte, olha só, tá? Que quanto mais ácido graxo poliinsaturado tinha um fosfolipídio, especialmente de mitocôndria, né? Menor era a longevidade dos animais aí na natureza de uma maneira geral. Tá? E quanto maior a taxa de ácido graxo saturado nos fosfolipídios de membrana, eles são a mitocôndria é altamente vulnerável à lipoperoxidação. A agressão oxidativa, ela é um dos fatores aí que diminui a nossa longevidade, que causa envelhecimento, né? Então, nós somos mais longevos, né? Porque a gente peroxida menos, porque a gente tem sistemas de combate à lipoperoxidação mais eficiente. Só que a gente precisa muito aí da alimentação aí nesse sentido, né? Porque apesar de lipoperoxidáveis, essas espécies elas têm importância regulatória, né? E vão regular processos que vão tender a ocorrer à medida que a gente envelhece, né? Eu vou mostrar para vocês depois aí, né? Um paradoxo, né, Larissa? Bacana na história, interessante isso aí tudo, né? O diabetes do tipo 2, né? A aterosclerose, o câncer, são doenças que estão amarradas aí no envelhecimento, né? Eles aumentam em progressão com o envelhecimento aí da população. E estão relacionados com o fato aí da gente viver mais, né? Então, é por isso que é muito comum, aí, né? É raro você ver as pessoas mais velhas sem essas doenças aí. Alguma doença degenerativa, crônica, a pessoa vai desenvolver em algum momento, né? Então, isso está ligado a essa maior longevidade. E ainda há outros polimorfismos genéticos que vão favorecer aí essas doenças específicas, né? Então, nós vivemos mais, mas nós vamos tender a ter as doenças, tá? E para não ter essas doenças, né? Aspectos nutricionais aí seletivos, né? A alimentação, ela é muito importante aí nesse sentido, né? Bem como, assim, ela é importante também junto com o envelhecimento, né? Como receita lá para ter diabetes, para ter aterosclerose, ingerir muito carboidrato, né? As bebidas açucaradas aí, né? Então, são coisas relevantes aí, com toda certeza, que a gente vai falar mais aí, né? Assim, na esterificação, ela vai estar ocorrendo, então, a partir dos ácidos graxos que a gente tiver, então, ou que a gente tiver ingerido na alimentação, no retículo endoplasmático, né? No metabolismo de lipídios, falamos aí, né, para vocês, né, de metabolismo de colesterol. Essa história do paradoxo, né, que a Larissa fala aí, né, nós temos esses paradoxos o tempo inteiro aí no nosso organismo, né? Assim, o bom, a glicose é bacana, mas ela não é só bacana. O colesterol é bacana, mas não é só bacana, ele tem também o lado dele danado aí, né? Que não pode nos prejudicar a saúde, né? Então, no metabolismo de colesterol, a gente viu aí, né, que a colesterologênese
ela ocorre a partir de tudo que produz acetato de acetil-CoA, né? Esse acetato, numa etapa inicial, produziu o mevalonato. O mevalonato, numa outra etapa, vai produzir o que é chamado de isopentenil pirofosfato, que aqui nessa figura aparece aí como isopreno ativado, né? É um derivado do isopreno, do 2-metilmutadieno, aqui, né? Na estrutura do isopentenil pirofosfato. Então, a ligação aí dessas moléculas de isopentenil pirofosfato vai formar o esqualeno, que é um politerpeno, né? Então, essa rota é uma rótase de síntese de terpeno. Só que ela deságua aí nessa etapa 4 na produção do colesterol, que tem atributos, características, e que é produzido nos organismos animais, diferentemente aí, dos organismos vegetais, né, que não vão produzir o colesterol, que vão produzir outros terpenos, né, ou outros esteroides, aí, né, como essas outras espécies, ou análogos aí, dos esteroides no organismo animal, né? Eu mostrei aqui aquela etapa 1, olha só, em que o acetato vai a mevalonato. Fiz questão de mostrar essa sequência, olha só, constituída de 3 reações, porque as 2 primeiras reações a gente já tinha visto anteriormente nas cetogêneses. Elas são comuns às cetogêneses, né? Elas reciclam CoASH, que vão propiciar a beta-oxidação, né? E eu tenho aqui o beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA, ou 3-hidroxi-3-metil-butaril-CoA, né? Que no processo lá da cetogênese vai sofrer a ação da beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA liase, que vai formar o acetoacetato. Só que no processo da colesterologênese vai sofrer a ação da enzima beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA redutase, né? Que é uma enzima regulatória da produção de colesterol. E que, além de ser a enzima regulatória, ela é o alvo das estratégias hipocolesteroliantes mais usadas na atualidade, da inibição da síntese endógena do colesterol através das drogas que são genericamente chamadas aí de estatinas, das quais a gente falou. A colesterologênese tem várias instâncias regulatórias. Uma dessas instâncias, olha só, é a lei de ação das massas. Quanto mais acetil-CoA, mais eu vou favorecer a colesterologênese. Mas o nosso organismo não fica refém aí dessa lei de ação das massas nesse sentido. Nós temos aí, inclusive, a lei de ação das massas, né? Mais beta-oxidação com gliconeogênese, favorece tanto a cetogênese quanto a colesterologênese, mais metabolismo do etanol também está favorecendo essas vias, como a gente viu, né? Mas a gente viu até que, no caso aí do fígado, né? O acetoacetato, especialmente aí se a pessoa exacerba a cetogênese sem aumentar a cetólise, né? O que vai ocorrer aí na cetoacidose, particularmente na cetoacidose diabética, né? Então, tem uma enzima aí que é uma acetoacetil-CoA sintase induzível, que na realidade é um acetoacetato malonil-CoA transferase, né? Que usa o acetoacetato, né? Da cetogênese, né? E o malonil-CoA, que estaria envolvido aí na lipogênese, né? Para favorecer o processo de colesterologênese, o que ajuda a entender aí, né? Uma vinculação da exacerbação aí, do processo aí de maior fornecimento de acetil-CoA com o aumento da produção de colesterol, né? Isso tem ligação aí com a lei de ação das massas, né? Mas a gente tem um evento aqui de natureza regulatória. A insulina, né? Ela ativa a beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA, né? Enquanto que a adrenalina e o glucagon inativam, né? A insulina age no sentido de desfosforilar a enzima fosforilada, né? Ou de inibir a fosforilação da enzima, né? Inibindo
a atividade dessa quinase que fosforila. Quinase essa que é ativada aí por glucagon, né? Enquanto que a insulina ativa uma fosfatase que desfosforila e desfavorece a fosforilação da HMG-CoA redutase. Essa HMG-CoA redutase desfosforilada é ativa. Se ela for fosforilada, ela é inativada. Então, o glucagon inativa a enzima, né? Enquanto que a insulina ativa a enzima. Então, a insulina maior favorece a colesterologênese. Insulina alta favorece a lipogênese, favorece a colesterologênese, né? Quando a pessoa eleva a glicemia, porque tem uma resistência à ação da insulina, a primeira resposta que tem é uma elevação dos níveis estacionários de insulina, né? A manutenção aí de um estado de hiperinsulinemia, que vai favorecer a lipogênese, esterificação, a colesterologênese, né? Então, são eventos regulatórios importantes na colesterologênese. Na pessoa normal, olha só, enquanto ela não tem problema, se ela produzir mais colesterol, esse colesterol vai inibir o gene que leva à produção da HMG-CoA redutase, e o indivíduo não vai produzir colesterol demais, né? Enquanto os mecanismos de sinalização estão funcionando, isso está bacana, olha só, né? A pessoa não produz colesterol demais, né? Só que assim, né? Esse colesterol também, enquanto ele ocorre excessivamente aí no organismo, ou ele foi produzido a mais endogenamente, ou ele veio da alimentação lá no fígado, né? O colesterol numa célula, e isso pode ocorrer também no fígado, ele inibe a expressão do gene que leva à produção do receptor de lipoproteínas plasmáticas transportadoras de colesterol, como o LDL colesterol, né? De tal forma que, se tiver mais colesterol aí proveniente da alimentação, esse colesterol vai inibir a endocitose de LDL colesterol. E isso acaba, sim, interferindo nesses eventos aí, né? Que se a pessoa tiver muito colesterol na alimentação, isso vai fazer com que o teor de LDL colesterol no sangue ele aumente, né? Isso é uma causa de elevação da colesterolemia, né? Então, embora aquele colesterol, né, que está presente lá na circulação, na estrutura do LDL, ele seja um colesterol essencialmente de origem endógena, proveniente de LDL, né? Se a pessoa ingerir muito colesterol na alimentação, esse colesterol da alimentação ele vai impedir a endocitose de LDL colesterol e vai aumentar o LDL colesterol. E isso vai contribuir aí para a doença vascular aterotrombótica, né? Então, são coisas importantes aí, né? O colesterol, então, numa célula, em excesso, né? Ele inibe a expressão do gene que leva à formação do receptor de LDL colesterol. Isso aqui é uma coisa tão bacana que depois a gente vai ver, assim, causas hereditárias de hipercolesterolemia, de hiperlipidemia, né? Associadas a esse tipo de processo aqui também, né? Isso é bastante interessante aí, né? Assim, o colesterol que a gente tem na célula, né, particularmente no caso aqui no fígado, ele vai ser convertido, quando ele está em excesso, né? Ele é convertido em sais de ácidos biliares, né? E essa conversão aí em sais de ácidos biliares envolve uma enzima que é chamada de colesterol 7-hidroxilase. O próprio ácido biliar, né, ele inibe também a expressão do gene que leva à produção da beta-hidroxibeta-metilbutaril-CoA redutase. Se tem muito ácido biliar no fígado, eu não vou precisar de mais produção de colesterol para produzir esse ácido biliar. É a lógica dessa questão. Além disso, olha só, se tem muito ácido biliar no fígado, eu vou ter uma inibição da enzima colesterol 7-hidroxilase, que vai minimizar a produção de mais ácido biliar, né? Então, completando aí, né,
os eventos regulatórios associados a esses ácidos biliares. Quanto mais ácido biliar vem para o fígado, a partir aí daquela circulação enterohepática de sais de ácidos biliares, menos colesterol eu vou precisar para formar ácidos biliares. Mais eu vou ter de inibição da expressão do gene que leva à endocitose de LDL, né? Mais eu vou ter elevação de LDL. Né? Então, assim, quanto mais ácido biliar retorna para o fígado, eu vou tender a ter elevação dos níveis de LDL, né? De tal forma que isso é uma questão assim, bastante importante aí, no controle da lipidemia, que a gente vai estar falando aí posteriormente. Aí, né? Eu até faço aqui uma provocação aí com vocês, né? O acetil-CoA forma colesterol, né? Mas pode o colesterol formado a partir do acetil-CoA gerar o acetil-CoA? Até me fizeram essa pergunta aí já por e-mail lá, né? Eu respondi aí para todos os estudantes, né? E a resposta para isso é não, né? O colesterol não pode ser convertido em acetil-CoA. Então, essa história aí de vai fazer exercício porque você vai queimar o colesterol, né? Não vai. Vai queimar a energia que poderia ser convertida em colesterol. Se a pessoa fizer mais exercício, ela vai ter menos acetil-CoA para produzir colesterol. Isso tem um impacto positivo aí no controle da colesterolemia. Mas, de jeito nenhum, vai queimar o colesterol aí, produzindo acetil-CoA. Isso nós não fazemos aí no nosso organismo. O que faz, o mais próximo de um catabolismo de colesterol que a gente tem, mas não é um catabolismo, né? É uma via especializada, é a conversão do colesterol no ácido cólico, no ácido quenodesoxicólico, que são os ácidos biliares aí, primários, né? E até aqui que a gente tem ali a colesterol 7-hidroxilase, que é inibida pelos produtos ali, né? Se tiver bastante no fígado, inibe a enzima efetivamente, né? Além desses ácidos biliares primários que a gente tem os secundários. Um ácido cólico e o quenodesoxicólico podem formar colil-CoA e quenodesoxicolil-CoA, os quais, olha só, podem, né, se ligar aí à glicina ou taurina. A taurina é esse aminoácido aqui, ó. Não é um alfa-aminoácido e não é um aminoácido que tem uma carboxila, ele tem um sulfato. Né? Então, a taurina pode também ser conjugada pelo colil-CoA e pelo quenodesoxicolil-CoA. Então, colil-CoA pode formar o ácido glicocólico e o ácido taurocólico. E o quenodesoxicolil-CoA pode formar o glicoquenodesoxicólico e o tauroquenodesoxicólico. Então, o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico são os ácidos biliares primários. E o ácido glicocólico, taurocólico, né, glicoquenodesoxicólico e tauroquenodesoxicólico são os ácidos biliares aí secundários. Mas todos eles estão associados aí a essa história, olha só, né? São produzidos no fígado a partir do colesterol, vão para a vesícula biliar, são liberados, secretados aí no intestino, especialmente associados a alimentações aí, né? Por isso é que tem esses ciclos, né, diferentes aí no nosso organismo, aí, né, que estão liberando então esses ácidos biliares, né? E eles estão associados à emulsificação, à digestão, absorção das gorduras da alimentação, e junto com eles os ácidos biliares também são absorvidos. Estão gerando aí, né, que é chamado aí de ciclo, né, ou circulação enterohepática dos ácidos biliares. Normalmente, só 5% são eliminados aí nas fezes, né, e 95% são reciclados. Mas é possível eliminar mais. Tá? Naturalmente, elimina mais com dietas fibrosas. Quanto mais fibra na alimentação, você emulsifica mais os ácidos biliares e você vai absorver menos, né, a gordura da alimentação, né, e vai ter menos reabsorção de ácidos biliares.
mais colesterol vai ser convertido em sais de ácido biliar, o que significa que eu vou ter aumento da expressão de receptores de LDL-colesterol, né? E vou diminuir os níveis de LDL-colesterol. Uma coisa assim fantástica, né? Então, associada à situação problema, que infelizmente não entra nessa avaliação, isso aí vai estar sendo discutido aí numa das próximas etapas, né? E a gente finaliza, então, nossa revisão aqui, né? Bem no final aí desses 4 horários aí, né? Dessa aula, então, de revisão para os tópicos aí que entram na avaliação de terça-feira. Então, segunda-feira, eu volto a falar para vocês aí, né? De metabolismo de lipídios, aí, né? Complementando essas questões que estão associadas também a essa situação problema, né? Então, qual parte não vai estar na P2, né? Então, até o que eu falei aqui, olha só, né? Metabolismo de colesterol, né? A formação de sais de ácido biliar, isso tudo entra. Essa parte já, né? Associada aí, né? Ao controle da lipidemia, questão da alimentação e outros aspectos, aí, a hereditariedade aí nesse processo, isso aí não vai entrar. Mas, assim, o que eu falei aqui, viu, tá? Está ligado à situação, a P2 aí, viu? Tá? Então, se preocupem com essa questão, sim, viu? Tá? Mas, assim, alguns aspectos, essa questão, por exemplo, da fibra e tal, né? O controle ali dos níveis de LDL, da lipidemia, né? Então, isso aí vem na outra avaliação, porque, infelizmente, aí, assim, até porque também eu não poderia passar, porque senão ia passar na frente aí dessa T2, né? Então, da situação problema que vocês estão discutindo no momento, né? Então, nós ficamos por aqui, viu? Se vocês tiverem alguma outra questão aí para levantar, podem fazer. Senão, eu desejo para vocês aí, né? Um bom dia, um bom final de semana, né? E uma excelente avaliação aí na terça-feira. Até peço desculpa para vocês aí, né? Porque alguns alunos costumam ficar ofendidos assim, né? Quando vê as questões lá de bioquímica lá do módulo muito simples, né? E achando que o professor não está assim, né? Está subestimando a capacidade intelectual de vocês. Assim, me desculpem se vocês tiverem essa impressão, viu? Né? Não é a minha intenção, efetivamente, né? Mas a avaliação, de fato, bastante simples, né? Mas que envolve aí, conhecimento aí dos aspectos que a gente discutiu aí, né? Nesse aspecto. Então, assim, boa prova para vocês na terça, bom dia, bom fim de semana para todos vocês. Tá? Eu vou fazer aqui salvar os nomes dos participantes, né? Então, 47 participantes, 47 usuários aí nesse momento, né? Salvar também esse chat, né? Esse bate-papo, né? Então, a gente finalizou assim a nossa discussão, aí, né? A nossa revisão. Né? Então, tchau, tchau para todos.